abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para todo sempre. Amado ouvinte, as páginas da história da humanidade, ou melhor, os travesseiros da humanidade dolorida têm sido manchados com lágrimas indeléveis, desde os primórdios da antiguidade. Tudo resultante do pecado que arruinou toda a raça humana. Certamente, amigo ouvinte, não era assim que foi planejado por Deus. Deus fez da terra um verdadeiro paraíso para suas criaturas. Adão e a sua esposa haviam de ter domínio sobre toda a terra, sobre toda a natureza. Que delícia pura deve ter enchido os primeiros dias dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Que delícia pura estar ali desfrutando da comunhão com Deus ininterruptamente. Mas de repente surge o inimigo. O pecado invadiu o reino e destronou o seu rei. Adão abdicou o seu domínio a Satanás. A sua coroa, uma vez no pó, levou-os ao exílio, expulso da vida e comunhão com Deus. É exatamente isso que aconteceu, pois todos nós sabemos que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Romanos 5, verso 12. E como consequência, ouvimos constantemente o gemido do sofredor, o lamento do moribundo, as amargas lágrimas dos enlutados aqui no nosso município e no mundo e no Brasil, em toda parte, devido à Covid que tem assolado a humanidade inteira. Será que há a solução? Será que há alguém que pode invadir esse reino e poderosamente arrancar o mal usurpador? Será que haverá alguém digno e capaz de retomar o direito de posse da terra e estabelecer uma nova ordem, não a nova ordem mundial, que é uma desgraça, a partir do ano passado, tornou-se uma desgraça no mundo. Mas uma nova ordem mundial, onde a misericórdia e a verdade se encontrarão, e a retidão e a paz se beijarão. Salmo de número 85 e 10. Eu me lembro que eu perguntei para o pastor Neemias Marien, ligando para a casa dele, eu perguntei para ele, quando será possível a verdade e a misericórdia se encontrarem e a paz e a justiça se beijarem? Ele não soube dar a resposta. Era um homem de grande preparo, mas que infelizmente usou o preparo teológico para ensinar heresias de perdição. Mas eu perguntando a um outro teólogo, que é meu amigo pessoal, que não vou citar o nome aqui, um notável teólogo evangélico, ele disse que será na eternidade. Eu disse que um pouquinho antes do estado eterno será possível a verdade e a misericórdia se encontrarem e a paz e a justiça se beijarem. E aí o irmão disse o seguinte, vivendo e aprendendo. Eu nunca esqueço disso. Quase cito o nome desse irmão, que é um grande amigo meu, que trabalhou na Comissão Afonso Arinos para elaborar a nossa Constituinte de 88. Essa foi a pergunta que o anjo potente fez no céu, quando João foi arrebatado. Ele acabara de ouvir a dignidade do Senhor, declarada o propósito da criação, porque no verso 11 do capítulo 4 de Apocalipse diz assim, todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por isso, meu dileto rádio ouvinte, foi revelado que não foi somente a humanidade que sofreu a perda, mas o Senhor que criara tudo, como Deus sofreu com o pecado, com a rebeldia do ser que ele criou à sua imagem e semelhança.
Antes da visão de João, na ilha de Patmos, o poderoso ocupante do trono estava sentado, segurando o pergaminho selado com 7 selos. O direito de posse da herança usurpado pelo pecado foi conferido a qualquer um que pudesse tomá-lo e abrir os selos. Será que é qualquer um? Através dos séculos, muitos tentaram requerer esse direito. Os faraós do Egito, os reis da Babilônia, os césares de Roma, os imperadores da Europa, mas ninguém foi suficientemente digno nem altamente poderoso para abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Agora a chamada vem lá do céu. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Imagina o silêncio. Não foi só de meia hora não, deve ser de uma eternidade. Nenhum anjo poderoso apresentou-se para aceitar o desafio. Nenhum dos espíritos de homens justos aperfeiçoados na glória apareceu. Nem Moisés, nem tampouco Elias, nem Paulo, mas ninguém mesmo, ninguém podia abrir o livro. Os anjos nunca tinham visto uma tal cena. Lágrimas no céu é coisa rara. Que lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e de repente acontece labilidade emocional logo aonde? No céu, onde não há lágrimas. Por que João chorou tanto? Estando no Espírito, João reconheceria as implicações se ninguém fosse achado digno. Todas as promessas e declarações de um poderoso libertador. Não achava ninguém que era capaz de abrir o livro da redenção, dizem os melhores estudiosos no assunto. Aí João chorava copiosamente. Interessante que o choro do discípulo que Jesus amava, enquanto ele chorava muito, era o único som perante o trono da glória de Deus. Oh, graças a Deus, isso não é o fim da história. O silêncio de repente é quebrado. Um ancião, que é um dos representantes da igreja glorificada no céu, disse para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. E João levanta o seu rosto cheio de lágrimas e ouve: a raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aqui está a resposta. Quer dizer, um poderoso soberano vestido com poder e majestade para impor terror sobre seus inimigos. Será que é para isso? Não. Mas o que João viu? Não viu um leão, viu um cordeiro, como tinha sido morto. Não se espante, o cordeiro é onipotente, pois tem 7 chifres. Chifres simboliza poder absoluto ou completo. Era onisciente, porque tinha 7 olhos. 7 olhos fala da perfeita onisciência de Cristo, que tem pleno conhecimento de todo o conhecimento. E é por sua morte sacrificial que deu a garantia e aptidão para poder abrir o livro, que ninguém podia nem sequer olhar para ele. Somente ele era digno para tomar o livro. Como um leão, ele julgará e guerreará pela força que vem do seu trono. Entretanto, é da ira do cordeiro que os maus tentarão fugir durante a grande tribulação. Agora é João que se cala. As suas lágrimas são enxugadas, a sua alma admirada, seu espírito dominado completamente, enquanto o novo cântico do céu passa por cima dele como ondas do mar. Os coros universais ressoam retumbante para encher as infinidades do espaço. Digno é o cordeiro que foi morto, que é digno de receber glória, adoração, louvor, porque com o seu sangue, aliás, comprou para Deus homens de todos os povos, raças, tribos, línguas, etnias e nações. Nós, os redimidos do Senhor Jesus, juntamos com os seres viventes, e os seres viventes ou 4 animais simbolizam as características do próprio Senhor Jesus, como sendo aquele que é eterno, que é rei, servo, filho do homem e filho de Deus, conforme aprendemos na lição de ontem. Aí ele tem domínio pelos séculos dos séculos.
e ele venceu a morte. Por isso ele foi encontrado o único digno de abrir o livro, porque ele venceu a morte, venceu o império das trevas, esmagou a cabeça da serpente e está assentado à destra do trono do Pai nas alturas. Esse assunto é gostoso, gosto dele há muitos anos, já falo nesse assunto nas nossas igrejas. Eu vou amanhã, ainda é sexta-feira, eu devo estar falando ainda dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, que lhe deu autoridade para poder e competência para abrir esse livro. Esse livro não é de juízos. Os selos podem ser os 7 selos lá do capítulo 6, não tenha dúvida. São flagelos de Deus que desencadearão sobre a terra. Mas esse livro é um livro relacionado, sim, com a nossa documentação, com a nossa herança. É o livro que tem a ver, conforme Vimalgo muito bem explica no livro que ele escreveu sobre o Apocalipse, vários volumes, que é o livro que é o testamento de Deus e do Cordeiro. Então tem tudo a ver com a nossa herança guardada nos céus e nós guardados para a mesma, na virtude de Deus, para a salvação prestes a revelar-se no último tempo, que é uma referência à nossa glorificação futura, que se dará no arrebatamento da igreja, quando seremos conformados à imagem do Filho de Deus, conforme Romanos 8 e 29. São 13 horas e 42 minutos. Irmão Arilson, muito obrigado por ter tolerado todo esse tempo aqui no WhatsApp, e à noite estará disponível no YouTube essa mensagem. Que Deus, por sua graça, abençoe a todos os nossos amigos, ouvintes, internautas, aqui de Barra São Francisco, do Espírito Santo, do Brasil e de toda a parte do mundo que estão sintonizados nessa programação nesse momento. Amém.